Alguma vez já se perguntou por que o espaço é silencioso? Por que, entre bilhões de estrelas, só ouvimos estática? Talvez não seja porque não há ninguém lá fora. Talvez seja porque todos sabem. Quando um predador passa, a melhor estratégia de sobrevivência é prender a respiração. Em 3 de outubro de 2025, o nosso sistema solar deixou de ser um lugar seguro, tornou-se um terreno de caça. E a primeira vítima, a primeira testemunha a ser silenciada, foi Marte. Oficialmente, foi-lhe dito que era um evento histórico, um triunfo científico. O objeto interestelar 3I Atlas, um visitante das profundezas da galáxia, fez uma aproximação a Marte a uma distância de 29 milhões de quilômetros. A NASA divulgou comunicados à imprensa. A Agência Espacial Europeia mostrou fotos borradas do Trace Gas Orbiter, onde um ponto fraco é quase invisível. Disseram-lhe que era uma oportunidade única para estudar a atividade cometária. Mentiram. O que aconteceu no dia 3 de outubro não foi um estudo, foi uma invasão. E as provas disso estão espalhadas por dezenas de servidores confidenciais, fragmentos de telemetria e relatórios em pânico que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Reuni esses fragmentos da verdade para mostrar a imagem completa. E é aterrorizante. Vamos começar com o que eles se esqueceram de mencionar nas notícias: a magnetosfera. Marte é um planeta geologicamente morto. Não tem um campo magnético global como a Terra para o proteger do vento solar. Tem apenas campos magnéticos residuais fracos congelados na crosta em certas regiões, especialmente no hemisfério sul. São como velhas cicatrizes de uma época em que o planeta estava vivo. Quando 3I Atlas se aproximou, essas cicatrizes se abriram. 8 horas antes da aproximação máxima, o magnetômetro da sonda InSight, uma missão que a NASA declarou oficialmente concluída há vários anos, de repente, acordou. Isso é impossível. O dispositivo está morto, seus painéis solares cobertos por uma espessa camada de poeira. Mas eu vi os ficheiros de registro que vazaram do laboratório de propulsão a jato. Às 4 da manhã, hora de Marte, o InSight registrou um pico de tensão nos seus circuitos. Não se tratava de uma fonte de energia interna, era a indução. Um campo magnético externo de força tão incrível passou pelo planeta que gerou uma corrente elétrica nos fios de um robô morto. O que poderia criar tal campo? Um cometa de gelo e rocha? Não. Os cometas são magneticamente neutros. Para causar tal reação a uma distância de quase 30 milhões de quilômetros, o objeto deve ter um campo magnético 1000 vezes mais forte que o de Júpiter. Ou deve estar a emitir energia direcionalmente. Não foi uma tempestade magnética aleatória, foi um pulso de varredura. O 3I Atlas radiografou Marte de ponta a ponta, como uma máquina de raios-x a examinar uma mala no aeroporto. Ele estava à procura e encontrou algo, ou alguém. A próxima prova é o comportamento de Phobos. Phobos é uma lua condenada, um pedaço de rocha que desce lentamente em espiral em direção a Marte. A sua órbita é calculada com precisão milimétrica. Sabemos onde estará daqui a 100 anos. Mas, no dia 3 de outubro, Phobos estremeceu. Os dados do altímetro a laser do Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, mostram uma anomalia. Às 10h15, hora universal, Phobos desviou-se repentinamente da sua trajetória em 12 metros. 12 metros? Parece uma ninharia em escala cósmica, mas, da perspectiva da mecânica celeste, é uma catástrofe. Para mover uma lua que pesa trilhões de toneladas, é necessária uma força colossal. A gravidade de 3 olhos Atlas é fraca demais para isso. A única explicação é a ressonância gravitacional, uma onda gravitacional criada artificialmente. Imagine uma tecnologia que permite manipular a gravidade tão facilmente quanto manipulamos as ondas de rádio. O objeto usou Phobos como peso de calibração. Ele o empurrou para testar seus sistemas antes do evento principal, antes de chegar à Terra. Mas o mais assustador não estava a acontecer em órbita, mas na superfície. O rover Perseverance, o nosso robô mais avançado, estava na cratera Jezero. A sua missão é procurar sinais de vida antiga, mas naquele dia ele encontrou outra coisa. Os seus microfones, projetados para gravar os sons do vento e das operações a laser, gravaram um som que não pertence a este mundo. Eu ouvi esse arquivo de áudio. Não é vento, não é o ruído mecânico das rodas. É um zumbido, um som baixo, rítmico e vibrante, com frequência de 18 Hz. Esse som não vinha da atmosfera.
Vinha do subsolo. A vibração era transmitida através do chassi do rover, diretamente para os microfones. O planeta estava a vibrar. Por que é que Marte começou a zumbir no momento exato da passagem do 3I Atlas? Os geólogos dirão que é um terremoto marciano causado por forças de maré. Uma mentira. Os terremotos marcianos são solavancos curtos e bruscos. Este zumbido durou exatamente 4 horas e 12 minutos, o tempo em que o objeto esteve na linha de visão direta. Era ressonância. O objeto em órbita estava a enviar um sinal, e as entranhas de Marte estavam a responder. O que há lá embaixo? Achamos que sabemos. Gelo, rocha, talvez água salgada. Mas e se estivermos errados? E se, sob a superfície de Marte, houver uma infraestrutura que nem suspeitamos? Uma infraestrutura que esteve adormecida por milhões de anos e acordou apenas quando ouviu a sua própria voz? Os relatórios oficiais não dizem nada sobre o que aconteceu com a atmosfera. A sonda MAVEN, que estuda a perda da atmosfera de Marte, registrou uma queda catastrófica na pressão nas camadas superiores. Normalmente, Marte perde a sua atmosfera lentamente, molécula por molécula, sob a ação do vento solar. Mas no dia 3 de outubro, houve uma implosão. Um enorme volume de gás, argônio, dióxido de carbono, nitrogênio, foi instantaneamente arrancado do campo gravitacional do planeta e puxado para a cauda do 3I Atlas. Isso não foi erosão, foi reabastecimento. O objeto passou pelas camadas superiores como uma baleia nadando entre o plâncton e inalou o ar marciano. Ele levou as substâncias voláteis necessárias para seus motores ou sistemas de suporte de vida. Usou Marte como um posto de gasolina gratuito na estrada, e ninguém na NASA ousou chamá-lo pelo nome. Chamaram-no de interação anômala com o vento solar. Que frase conveniente para encobrir um roubo em escala planetária. E agora chegamos ao detalhe que faz o sangue gelar: o Blue Flash. Na noite da aproximação, vários astrônomos amadores no hemisfério sul, na Austrália e no Chile, relataram um brilho estranho e breve nas proximidades de Marte. Não era luz solar refletida. O Sol estava do outro lado. O brilho era próprio, um pulso azul fraco e fantasmagórico que durou menos de um segundo. A ciência oficial ignorou esses relatos, atribuindo-os à interferência atmosférica na Terra ou defeitos nas matrizes da Câmara. Mas um dos telescópios na Nova Zelândia conseguiu obter um espectro desse flash. O ficheiro com esses dados apareceu num fórum fechado de astrofísicos e desapareceu 1 hora depois. Mas a internet lembra-se de tudo. O espectro mostra linhas de emissão de xenon ionizado. O xenon é um gás inerte, não arde, não reage. Para fazer o xenon brilhar tão intensamente que seja visível da Terra, é necessária energia comparável a uma explosão nuclear, ou ao funcionamento de um motor iônico de incrível potência. O 3I Atlas não estava apenas a voar por inércia, estava a manobrar. Ativou o impulso perto de Marte, e esse flash azul foi o escape dos seus motores. Corrigiu a sua rota. Mas por quê? A sua trajetória já era perfeita para uma aproximação ao Sol. A resposta é assustadoramente simples. Estava a travar. Sim, ouviu bem. Um objeto interestelar, que deveria estar a viajar a hipervelocidade para deixar o nosso sistema, abrandou. Insignificante em frações de 1%, mas o suficiente para alterar a hora de chegada ao próximo ponto, a Terra. Sincronizou o seu relógio, ajustou-se a nós. Após a aproximação de Marte, o 3I Atlas mudou. Antes de Marte, era um objeto frio e escuro. Depois de Marte, a sua assinatura infravermelha triplicou. Ele aqueceu. Ele acordou. A interação com o planeta vermelho desencadeou processos internos que estavam adormecidos há bilhões de anos. Marte foi a chave de ignição. O que deixou para trás? O orbitador Tianwen-1 da Agência Espacial Chinesa parou de transmitir dados 2 dias após a passagem. Os chineses estão em silêncio. A sonda Al-Amal dos Emirados Árabes Unidos entrou em modo de segurança devido a uma falha de software. As 2 sondas que tinham a melhor visão do evento ficaram cegas. Isso não é uma coincidência, é uma limpeza de testemunhas. O objeto libertou uma nuvem de micropartículas ao passar. Chamamos-lhe cauda de cometa, mas estas partículas não se comportam como poeira. Têm uma carga eletrostática. Grudaram nas luas marcianas e nos próprios orbitadores, causando curtos-circuitos. Era uma arma de guerra eletrônica, passiva, mas eficaz. Uma nuvem de poeira inteligente que incapacitou os observadores.
Agora, enquanto digo estas palavras, o 3i Atlas está a aproximar-se de nós. Ele transporta poeira marciana, ele transporta gás marciano nos seus tanques. E ele transporta o conhecimento de que existem planetas neste sistema que podem ser usados. Marte não conseguiu defender-se, está morto, é apenas um recurso, mas a Terra está viva. A Terra é barulhenta na banda de rádio. A Terra brilha à noite com as cidades. Estamos a gritar sobre a nossa presença. E o 3i Atlas ouviu esse grito. O que fez a Marte, varredura, extração de recursos, manobra de travagem, é um protocolo padrão. O protocolo de um batedor antes da aterragem. Marte foi apenas a primeira página do relatório que agora está a ser escrito sobre a humanidade. E este relatório não terá um final feliz. Olhe para o céu noturno, encontre Marte. Parece o mesmo de sempre. Um ponto vermelho entre as estrelas, mas saiba disso. Agora é uma cena de crime. Um lugar onde uma máquina antiga parou para reabastecer, antes de seguir para o seu verdadeiro alvo. Para nós, já ouviu falar do silêncio do universo? Do paradoxo de Fermi? Onde estão todos? Eles não estão escondidos. Estão apenas à espera que nos tornemos interessantes o suficiente para sermos colhidos? E parece que esse momento chegou. Marte está silencioso porque não tem nada a dizer. Já deu tudo o que tinha. E nós? Ainda pensamos que somos os mestres deste sistema? Ainda pensamos que as leis da física estão do nosso lado? Mas a física mudou no dia 3 de outubro e agora vivemos numa nova realidade. Uma realidade em que não estamos sozinhos e os nossos vizinhos não vieram em paz. Eles vieram com porões vazios. Está a ouvir o som de um planeta a gritar. Este ficheiro de áudio foi divulgado pela antena da Deep Space Network em Canberra, Austrália. Foi gravado no dia 4 de outubro de 2025, um dia após o 3i Atlas ter deixado o sistema marciano. A NASA dir-lhe-á que se trata de interferência do vento solar. Dir-lhe-ão que é uma falha do sensor. Mas pergunte a si mesmo, o vento solar soa como um padrão? Uma falha repete-se numa sequência de números primos? Este é o eco que Marte deixou para trás. E conta uma história que é muito pior do que apenas a destruição da atmosfera. Precisamos de falar sobre o Blue Flash. Astrônomos amadores no hemisfério sul relataram um fenômeno óptico estranho e transitório na noite da passagem. Um pulso azul fraco emanando da direção de Marte. Não era luz solar refletida, não era aurora, era luminescência. A explicação oficial? Um impacto de micrometeoroide em uma das luas marcianas. Uma mentira conveniente. A assinatura espectral desse flash, capturada por um telescópio privado na Nova Zelândia e enviada para um fórum da Dark Web antes de ser removida da internet em poucas horas, mostra linhas de xenon ionizado. Xenon. Marte tem traços de xenon na sua atmosfera, com certeza, mas para obter um flash tão brilhante visível da Terra com equipamento amador, seria necessário ionizar toda a atmosfera superior simultaneamente. Seria necessária uma fonte de energia equivalente a um acelerador de partículas em escala planetária disparando para o céu. A energia necessária para produzir essa assinatura é medida em petajoules. Isso equivale a milhões de raios concentrados em um único pulso. Nenhum processo natural em Marte pode fazer isso. O planeta está geologicamente morto, o seu núcleo está congelado, os seus vulcões estão extintos. Não há mecanismo algum. O 3i Atlas não passou apenas por Marte. Ele o examinou profundamente. O flash azul não foi um ataque. Foi um feixe de recuperação de dados. Um ping de alta energia projetado para penetrar na crosta e mapear o subsolo em 3 dimensões. Pense nisso como uma ressonância magnética médica, mas em vez de campos magnéticos, ele usou feixes de íons concentrados. E a resposta? Silêncio. O objeto não encontrou nada vivo, nada útil, apenas uma casca fria e morta com aquíferos congelados e geologia dormente. Então, ele seguiu em frente, mas é aqui que fica assustador para nós. Porque quando ele enviou o ping para a Terra durante a sua aproximação no final de novembro, obteve uma resposta. No dia 11 de novembro, a nossa própria magnetosfera soou como um sino. Sentimos isso aqui. As auroras apareceram tão ao sul quanto o Texas e tão ao norte quanto o sul da Austrália. A rede oscilou, os pássaros perderam a sua navegação, as baleias encalharam nas costas de todo o mundo. A explicação oficial foi uma ejeção de massa coronal do Sol, mas os observatórios solares não mostraram tal evento.
O Sol estava calmo. A perturbação veio de outro lugar. O objeto enviou um sinal para Marte, encontrou silêncio e tomou um gole da atmosfera para a viagem. Ele enviou um sinal para a Terra, encontrou uma civilização caótica, barulhenta e rica em energia e desacelerou. Esse é o detalhe que eles estão a esconder. Os dados da trajetória mostram uma desaceleração, uma manobra de travagem executada com precisão cirúrgica. O objeto ajustou a sua velocidade em 0,03%. Parece pouco, mas em velocidades interestelares, isso é um delta-v enorme. Requer energia, requer intenção. Por que um viajante interestelar pisaria no freio a menos que encontrasse um destino? Marte era o grupo de controle, a placa de Petri vazia. Nós somos a experiência, e os dados de Marte revelaram ao objeto tudo o que ele precisava saber sobre o que esperar quando chegasse até nós. A composição química da nossa atmosfera, a força do nosso campo magnético, a densidade da nossa ionosfera. O objeto está a fazer engenharia reversa das nossas defesas em tempo real. Ele testou os protocolos num planeta que não podia revidar. Agora ele sabe exatamente quanta força precisa aplicar. E depois, há os detritos. Após a passagem por Marte, o campo de detritos que seguia o 3I Atlas mudou de composição. Antes de Marte, a análise espectroscópica mostrou que era principalmente gelo de água, gelo de dióxido de carbono e vestígios de silicatos, cauda cometária padrão. Depois de Marte, os espectrógrafos operados pelo Observatório Europeu do Sul captaram silicatos de alumínio complexos, argilas processadas e óxidos de ferro cristalinos. Estes não são materiais interestelares, são materiais marcianos. Não se limitou a retirar gás, dragou a superfície, recolheu amostras físicas do regolito marciano, solo, poeira, minerais que estão na superfície de Marte há milhares de milhões de anos. Imagine uma sonda que recolhe um pedaço de um planeta, analisa-o a bordo e depois decide se vale a pena examinar o planeta mais de perto. Marte falhou no teste, ou passou, dependendo da sua perspectiva. Foi considerado irrelevante, um beco sem saída, um fóssil. Mas o ato de recolher amostras diz-nos algo crucial. O objeto não está apenas a observar, está a recolher, está a arquivar, está a construir uma base de dados de química planetária. Com que finalidade? Não sabemos. Mas o facto de ter sentido a necessidade de tocar fisicamente em Marte, de recolher um pedaço dele, sugere um nível de rigor que é arrepiante. Mas o rastro de detritos também nos diz outra coisa. O objeto está a vazar. Não é combustível, está a vazar biologia. Os documentos vazados do Projeto Paimon, um grupo de trabalho confidencial de astrobiologia dentro da NASA, sugeriram assinaturas orgânicas na cauda do Atlas de 3 olhos detectadas pelo telescópio espacial James Webb. Cadeias complexas de carbono, precursores de aminoácidos, estruturas que se assemelham aos blocos de construção das proteínas. Antes de Marte, essas assinaturas eram fracas, ruído de fundo. Depois de Marte, elas dispararam. A concentração aumentou 40 vezes. Isso contaminou Marte. Isso lançou uma carga útil. Isso semeou o planeta com algo que ficará adormecido no solo congelado por milênios, esperando que as condições mudem? Talvez nunca saibamos, porque os rovers estão silenciosos. O Perseverance parou de transmitir dados científicos em 7 de outubro. A explicação oficial é uma atualização de software, mas atualizações de software não levam 2 meses. Os orbitadores estão em modo de segurança. O Trace Gas Orbiter, o Mars Reconnaissance Orbiter e até mesmo a sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos, todos relatando funcionalidade mínima. Os olhos que tínhamos no planeta vermelho foram vendados, ou eles foram danificados pela interação, ou foram desligados deliberadamente para nos impedir de ver o que foi deixado para trás. Mas podemos deduzir a verdade a partir da sombra que isso projeta. O 3I Atlas não é um destruidor, é um colhedor, é um prospector, é um jardineiro. Visitou o nosso vizinho, despojou-o dos seus recursos atmosféricos, mapeou os seus segredos mortos, recolheu amostras da sua geologia e determinou que não valia a pena investir mais. Tratou um planeta inteiro como uma máquina de venda automática à beira da estrada. Inserir gravidade, extrair materiais, seguir em frente. E agora está a aproximar-se de um planeta que riposta. Um planeta com armas nucleares.
Um planeta com milhares de milhões de mentes sensíveis que geram ruído eletromagnético em todo o espectro de rádio. Um planeta que brilha no infravermelho devido ao calor residual. Um planeta que grita a sua presença no vazio a cada segundo de cada dia. O que acontece quando o colhedor encontra resistência? O que acontece quando a sonda encontra uma civilização que a pode ver, rastrear e potencialmente interceptar? A Administração Espacial Nacional Chinesa ficou em silêncio sobre o seu orbitador Tianwen-1. Após 3 de outubro, nem um único comunicado de imprensa, nem um único dump de dados. A Força Espacial dos Estados Unidos reclassificou os parâmetros orbitais de todos os satélites militares e civis em torno de Marte 2 semanas após a passagem. A Agência Espacial Europeia adiou a divulgação dos dados do Trace Gas Orbiter por 6 meses, alegando problemas de calibração. Não são coincidências, são bloqueios de informação coordenados. Estão a esconder a avaliação dos danos, porque os danos não são apenas físicos, são psicológicos. Se o público soubesse que um objeto interestelar tem a capacidade de desativar a nossa nave espacial mais avançada, de manipular a magnetosfera de um planeta inteiro, de recolher gases atmosféricos à escala planetária, haveria pânico, haveria perguntas. Perguntas como: podemos impedi-lo? Temos alguma defesa? E a resposta, aquela que eles não querem que você ouça, é não. Estamos indefesos. Somos observadores. Somos testemunhas de um processo que foi iniciado muito antes de termos desenvolvido a capacidade de vê-lo. A verdade chocante não é que o Three-Eye Atlas tenha atacado Marte, é que ele o ignorou. Tratou Marte da mesma forma que trataria uma máquina de venda automática avariada. Você pressiona os botões, nada acontece, então passa para a próxima. Marte foi testado, analisado, considerado insuficiente e descartado. Toda a interação planetária, desde a aproximação até a partida, levou menos de 48 horas. Eficiente, clínico, indiferente. E agora é a nossa vez. O objeto já nos enviou um sinal. Já recebeu uma resposta. Sabe que estamos aqui. Sabe que estamos ativos. E ajustou a sua trajetória para ver mais de perto. A questão não é se irá interagir com a Terra. A questão é que forma essa interação irá assumir. Será outra análise rápida e amostragem? Ou irá encontrar algo na Terra que vale a pena ficar? Olhe para o céu noturno. Encontre o ponto vermelho de Marte e perceba que é um cemitério que acaba de ser visitado por uma entidade que não chora, não se questiona e não hesita. Uma entidade que se move pelo cosmos com a eficiência metódica de uma máquina que faz isso há muito, muito tempo. O silêncio de Marte é o aviso mais alto que poderíamos ter recebido. E o ladrão de túmulos está a bater à nossa porta. 19 dias até a aproximação máxima. 19 dias até descobrirmos se somos a próxima amostra ou se somos o próximo objeto de estudo. A contagem regressiva já começou. E não há ninguém a quem pedir ajuda, porque no vasto e indiferente oceano do espaço, estamos sozinhos. E acabamos de ser notados.